romantismo, né? Principalmente o romantismo prosa no Brasil. Já expliquei a vocês em outra aula que o romantismo prosa a gente não divide em gerações, a gente divide em tipos de romance, né? Então, o romance romântico, né, ele busca a identidade nacional, né? A independência do Brasil, né, que foi em 1822, ela depois dela surge uma questão, né? O que é ser brasileiro? Né? A gente cortou o vínculo com Portugal, então o que é ser brasileiro? Né? Os escritores românticos tomaram para si o compromisso de definir a nação, né? O povo, a língua e a cultura brasileira. O romance, ao surgir, né, nesse contexto, assumiu o papel de um dos principais instrumentos, esse processo de descoberta do país e da busca da identidade nacional. No século XIX, o público consumidor da literatura romântica, né, assim como na Europa, era a burguesia, né? Era formado basicamente da burguesia, na maioria, que era quem tinha dinheiro para comprar, né, os livros. Comprar jornal, que era como saíam as obras, né? As origens populares dessa classe não condiziam com o refinamento da arte clássica, né? Inspirada nos gregos e nos romanos, né? A burguesia queria uma literatura que enfocasse o próprio tempo dela, os interesses dela, os problemas, a forma de viver, né? E o romance, por relatar acontecimentos da vida cotidiana e por dar vazão ao gosto do burguês pela fantasia e pela aventura, tornou-se o mais importante meio de expressão artística dessa classe. Sob certo ponto de vista, o romance substituiu a epopeia, né? Aqueles poemas épicos, né? Que era um dos gêneros de maior prestígio da tradição clássica, né? Na epopeia, eles buscavam inspiração nas ninfas, né? Na mitologia grega, nos deuses gregos, né? Então, mudou o foco de interesse, né? Pois enquanto a epopeia narrava um fato passado, né, em geral um mito da cultura de um povo, o romance narra o presente, os acontecimentos comuns da vida das pessoas numa linguagem mais simples e direta. Né? Os primeiros romances surgiram na Europa, como eu já falei, né? O Sofrimento do Jovem Werther e assim por diante. E aí as origens do romance. A palavra romance origina-se do termo medieval romanço, que designava as línguas usadas pelos povos sob o domínio do Império Romano. Essas línguas eram uma forma popular e evoluída do latim. Também eram chamadas de romance as composições de cunho popular e folclórico que eram escritas nesse latim vulgar, em prosa ou em verso, e contavam histórias cheias de imaginação, fantasia e aventuras. Como gênero literário, o romance foi se modificando, né? Tendo assumido as formas do romance de cavalaria, né, onde contava as histórias das donzelas em perigo, os cavalheiros, né, de armadura, de romance sentimental, romance pastoral, né, o pastor que elegia a sua amada, né, e a cantava dentro de um ambiente pastoril, num campo, né. Somente no século XVIII é que a palavra romance tomou o sentido que tem hoje. Texto em prosa, normalmente longo, que desenvolve vários núcleos narrativos, organizados em torno de um núcleo central e narra fatos relacionados a personagens, numa sequência de tempo relativamente ampla e em determinado lugar e lugares. Né? O romance folhetinesco, né, que é publicado em folhetim, ele surgiu nessa forma como uma publicação diária em jornais, né? Cada dia eles publicavam um capítulo de determinada obra literária. E esse processo, ao mesmo tempo que formava um público leitor, né, de literatura, ampliava o número de leitores de jornais diários. As pessoas compravam o jornal para ler a história, ler os capítulos da história. Né? Para garantir que o leitor comprasse o jornal no dia seguinte e lesse mais um capítulo do romance, os autores de folhetim valiam-se de certas técnicas, como interromper a narração no momento culminante de uma cena ou sequência de cenas, né? E essa técnica mais explorada pode ser observada hoje nas telenovelas, né? As herdeiras diretas do romance folhetinesco. Outros ingredientes comuns aos dois tipos de narrativa são o triângulo amoroso, né? E a vitória do bem contra o mal e o final feliz, né? Sempre acontece isso até hoje nas novelas, né? Basílio da Gama e Santa Rita Durão são dois
escritores que contribuíram com a implantação, né, do romance indianista, que é o que a gente vai falar primeiro, né? Ele, enquanto o branco era identificado como colonizador europeu, né, e o negro era identificado como escravo, escravo africano, o índio era considerado o único e legítimo representante da América, né? Ele era o dono da terra quando o colonizador chegou, né? Assim, o romantismo brasileiro encontrou no índio uma autêntica expressão da nacionalidade e, por meio do indianismo, alcançou algumas de suas melhores realizações, tanto na poesia quanto na prosa, né? A gente já viu alguns poemas que falam, né? Os Timbiras, por exemplo, de Gonçalves Dias, retrata esse índio como herói, né? E vários fatores contribuíram para essa implantação do indianismo em nossa cultura, né? Entre eles, a tradição literária no período colonial, né? Introduzida pela literatura de informação e catequética e retomada pela épica, né? De Basílio da Gama e Santa Rita Durão. E a influência da teoria do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau, né? Cujo representante mais direto entre nós era o índio, né? Segundo Jean-Jacques Rousseau, o índio nasce, as pessoas, o bom selvagem, né? O índio nasce puro, né? Todos nós nascemos puros, mas a sociedade nos corrompe. E o bom selvagem, o índio é aquele que é incorruptível, né? Ele guarda esses valores e esse bom caráter, né? Diferente do branco colonizador. Outro fator importante foi a adequação que os escritores brasileiros românticos fizeram da figura idealizada desse herói medieval, né? Como o Brasil não teve a Idade Média, né? Ou não teve o seu herói medieval, então o índio passou a ser esse herói, né? É o habitante do período pré-cabralino, né? Antes de Cabral chegar aqui, o índio já vivia aqui. Então ele é o herói nacional que os românticos do período romântico defendem, né? Eles colocam esse herói. E aí um dos maiores escritores que a gente teve nessa obra indianista, né? nesse romance indianista, é José de Alencar. Nasceu em 1829, faleceu em 1877, né? José de Alencar, ele foi o principal romancista brasileiro, né? Da fase romântica. Cearense, né? Nasceu no Ceará, cursou Direito em São Paulo, viveu a maior parte da vida no Rio de Janeiro. Dedicou-se à carreira de advogado, como ele era formado em Direito, e atuou também como jornalista. Na política foi eleito várias vezes deputado e chegou a ocupar um cargo de ministro da Justiça, que exerceu de 1868 a 1870. Na literatura escreveu romances indianistas, históricos, urbanos e regionalistas. Ele é o escritor mais completo do romantismo brasileiro. Foi autor também de crônicas, críticas e várias peças de teatros. A produção diversificada de Alencar está voltada ao projeto de construção da cultura brasileira. Ele era empenhado nisso, no qual o romance indianista, buscando um tema nacional e uma língua mais brasileira, ganhou papel de destaque. As principais realizações indianistas em prosa da nossa literatura são os 3 romances, a trilogia indianista de José de Alencar, que é o Guarani, o índio Peri vive próximo aos brancos, quer dizer, o índio vivendo no meio dos brancos, é o mito da povoação. O Guarani foi publicado em 1857. Depois vem Iracema, publicado em 1856, que aí é o branco que vive entre os índios, Iracema foi baseado no mito da criação da formação do Ceará, E vocês já viram alguns fragmentos de Iracema, Martim, que era o colonizador, era o branco, ele chega onde Iracema vive com a tribo dela, e eles se apaixonam, um pelo outro. Então o branco passa a ver como é que é a cultura, os costumes do índio, E a última obra da trilogia, do romance indianista de Alencar é o Birajara, publicado em 1874. Ele retrata apenas a vida entre os índios, como é que os índios viviam, Ele não colocou o índio como herói. Então, no Guarani, a gente tem o mito da povoação, Ele nasce histórico indianista, porque ele foi publicado pela primeira vez em forma de folhetim, como as obras da época, no Diário do Rio de Janeiro, em 1857.
né? E essa obra articula a partir de alguns fatos essenciais, né? A devoção e fidelidade de um índio goitacá, né? A gente se identifica com isso, né? Que é Peri a Cecília, o amor de Isabel por Álvaro e o amor deste por Cecília. A morte acidental de uma índia aimoré provocada por Dom Diogo, né, e a consequente revolta e ataque dos aimorés, ocorrido simultaneamente a uma rebelião dos homens de Dom Antônio, liderados pelo ex-frei Loredano, homem ambicioso e devasso que queria saquear a casa e raptar Cecília. Então, ele fala de um conflito do índio lutando para defender o branco, né? Peri e Cecília, né? Que é a personagem branca, filha do colonizador. Eles dois se apaixonam, né? Então, Peri vive para proteger Ceci. Né? José de Alencar, ele tinha uma preocupação muito grande com a língua, né, nacional, a língua que ia ser usada na época, né? Esse romance, o Guarani, que é um dos mais importantes de José de Alencar, né? Todos deles são muito importantes, mas ele inspirou o músico, né, o maestro Carlos Gomes, a compor uma ópera também chamada O Guarani, né, que fez enorme sucesso nos teatros europeus, especialmente em Milão, na Itália. A carreira e a vida pessoal, né, de aventuras amorosas de Carlos Gomes tem um livro falando sobre isso, né, O Selvagem da Ópera, né, de Rubem Fonseca. Então é uma obra que é bom para se ler, né, para saber mais sobre nossa cultura, né? E por que aí a gente pergunta por que o negro não virou herói, né, e sim o índio, né? Das 3 etnias que formaram o povo brasileiro, apenas o índio se tornou herói na literatura, né? Romântica. O branco, por identificar-se como colonizador português, ele não poderia ser o herói nacional naquele momento histórico que a gente vivia, né? Porque isso entraria em choque com o sentimento nacionalista e anti-lusitano, quer dizer, anti-português, que surgiu após a independência. O negro representava o alicerce econômico daquela estrutura social, a mão de obra escravizada e compelida ao trabalho. Então, seria, portanto, um contrassenso econômico e social elevá-lo à condição de herói, uma vez que muitos escritores da época faziam parte da classe dominante e compactuavam com o regime escravocrata, né? Desse modo, coube ao índio, isento de conotações negativas, né? O índio só tinha positividade, só valores, conotações negativas, quer sociais, quer econômicos. O papel de herói nacional em nossa literatura romântica foi do índio, né? Ele mostrou essa identidade, né, na época que eles achavam que era o que mais parecia com ser brasileiro. E aí, vamos continuar falando, né, de romance. Agora o romance regional. Diferente dos outros tipos de romance romântico, né, o regional, por falta de referências, né, a gente não tinha nenhuma referência europeia desse tipo de romance, né, eles foram obrigados a construir seus próprios modelos. E aí, como consequência disso, né, a literatura brasileira ganhou uma autonomia e o Brasil passou a se conhecer melhor em suas enormes diversidades regionais, né? Coube ao romance regionalista, mais do que os romances indianista, histórico e urbano, a missão nacionalista que o romantismo se atribuiu de proporcionar ao país uma visão de si mesmo, né, estendendo o olhar para os 4 cantos do Brasil. O romance regional buscou compreender e valorizar as características étnicas, linguísticas, sociais e culturais que marcam as regiões do país e diferenciam umas das outras, né? Sem o apoio em modelos europeus, o romance regionalista romântico teve de abrir sozinho seus próprios caminhos. Portanto, constituiu nossa literatura uma experiência nova que exigiu dos escritores pesquisa e senso de observação da realidade, né? Como resultado desse empenho, os romances regionais românticos deram um passo decisivo no rumo da tão desejada autonomia cultural brasileira, né? Os espaços nacionais. Os espaços nacionais que despertaram maior interesse entre os escritores românticos foram os das capitais, normalmente situadas no litoral, com amplo destaque para a então capital do país, que era o Rio de Janeiro na época, né? E os das regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste. O espaço das capitais é descrito pelo romance urbano, enquanto os demais são retratados pelo romance regional.
E aí vamos falar do primeiro, né, imagem desse romance regional, né? Que é o romance do Centro-Oeste, né? Visconde de Tournai, nasceu em 1843, faleceu em 1899. Alfredo Descragnoli Tournai, né? O Visconde de Tournai. Era carioca, ele fez carreira militar e com apenas 20 anos ele chegou a participar da Guerra do Paraguai. Mais do que a guerra, o que seduzia na carreira militar era a possibilidade de viajar e conhecer a diversidade natural do Brasil. Apaixonado pela natureza brasileira, registrava em desenhos espécies da fauna e da flora nacionais. E já no século XIX protestava contra a destruição das matas na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, naquela época ele já tinha preocupação com isso. Em suas andanças por Mato Grosso, Tournai colheu experiências para compor suas obras. Ressalta-se nelas a capacidade do escritor de reproduzir com precisão aspectos visuais da paisagem sertaneja, especialmente da fauna e da flora da região. Foi o autor de romances como Inocência, publicada em 1862, e sua obra-prima, né, que é Inocência, e de livros sobre a guerra e o sertão, como Retirada da Laguna, publicada em 1871. Inocência é a busca desse sertão, né? Ela é o romance, é considerada é uma obra-prima do romance regionalista, né? E a sua qualidade resulta do equilíbrio alcançado na contraposição de vários aspectos, ficção e realidade. Valores românticos e valores da realidade bruta do sertão, a linguagem culta e a linguagem regional. Trata-se de uma história de amor impossível que envolve Cirino, prático de farmácia, que se autopromovera a médico, né? Ele se dizia médico, e Inocência, uma jovem do sertão do Mato Grosso, filha de Pereira, um pequeno proprietário, representante típico da mentalidade vigente entre habitantes daquela região. A realização amorosa entre os jovens é inviável, porque Inocência fora prometida em casamento pelo pai a Manecão Doca, um rústico vaqueiro da região, e também porque Pereira exerce forte vigilância sobre a filha, pois, de acordo com seus valores, ele tem que garantir a virgindade de Inocência até o dia do casamento. Ao lado dos acontecimentos que constituem a trama amorosa, há também o choque de valores entre Pereira e Meyer, um naturalista alemão, colecionador de borboletas, que se hospedara na casa do pequeno proprietário. O choque de valores entre os dois evidencia as diferenças entre o meio rural brasileiro e o meio urbano europeu. Né? Tournai, ele criticava todo mundo, né, o Visconde de Tournai. Quanto aos escritores brasileiros, nenhum deles podia ser considerado um mestre, segundo o olhar crítico do autor, né, de Inocência. Ele foi aluno de Joaquim Manuel de Macedo, a quem chama de Macedinho, mas não tinha muito apreço por sua obra. Ao contrário, ele trata duramente este escritor nas memórias, vendo-o mais como um artista medíocre que perdeu a inspiração. A sua relação com, né, José de Alencar e a sua obra já é diferente. Tournai respeita Alencar como político e escritor, não vendo nele um modelo a seguir ou imitar. Quer dizer, apesar dele respeitar, ele não queria seguir. Né? O regionalismo no livro, nesses livros, defendem defendem mais ainda essa necessidade de reconhecer o Brasil, né? O Gaúcho é uma obra de José de Alencar, né, regionalista. Ele tomou o Sul como tema, né? Nela são evidentes preocupações do autor em compor o painel sociocultural do Rio Grande do Sul no século passado, ressaltando os valores e os costumes sociais, a peculiaridades linguísticas, né, o sotaque do Sul, as características naturais e geográficas e o passado histórico sulista. Né? A ação narrada na obra, né, O Gaúcho, por volta de 1832, portanto, às vésperas da Guerra dos Farrapos, que aconteceu em 1835, que abalou a região sul do país. Dela participaram personagens históricos do Brasil e do Uruguai, como o Frutuoso Rivera, né, o primeiro presidente do Uruguai, Juan Lavalleja, principal adversário do Frutuoso Rivera, e o militar brasileiro Bento Gonçalves. Né? Então, ele retrata nessa obra do Gaúcho
esses acontecimentos, né? O protagonista é Manuel Canho, sobrinho de Bento Gonçalves, um gaúcho com largo conhecimento da região e verdadeira paixão por seu cavalo, companheiro inseparável. Ao lado de acontecimentos políticos, tem destaque o envolvimento de Canho com Catita, filho do dono de uma pousada. Então, esse é o resumo da obra O Gaúcho, né? E aí, já indo para Nordeste, falando do Nordeste, a gente tem Franklin Távora. Nasceu em 1842, faleceu em 1888. Né? Franklin Távora nasceu no Ceará, estudou Direito no Rio de Janeiro, foi um dos mais polêmicos e radicais escritores regionalistas e rebelou-se, por exemplo, contra a literatura do Sul, especialmente a de Alencar, seu conterrâneo, alegando que ele se deixava levar pelos modelos estrangeiros, a referência aos romances urbanos, e quando ele se dedicava a romances regionalistas, desconhecia a região retratada, né, ele fala aí em relação ao gaúcho. No prefácio de O Cabeleira, sua obra célebre, Távora chama atenção para a necessidade e a capacidade do Nordeste de criar sua própria literatura, construindo-a a partir do farto material constituído por um passado cheio de heroísmo, por costumes típicos pela poesia popular. Em tom ressentido, em razão do prestígio de que a região sul gozava na época, né, em virtude do plantio de café, o escritor afirma: proclama uma verdade irrecusável. Norte e Sul são irmãos, mas são dois. Cada um há de ter uma literatura sua, porque o gênio de um não se confunde com o do outro. Né? Então, ele falou isso em tom ressentido. Franklin Távora, com O Cabeleira, que é a obra dele, inaugurou um dos veios mais férteis da nossa ficção regional. Temas como banditismo, cangaço, seca, miséria, migrações, que foram mais tarde retomados e aprofundados por ficcionistas como Graciliano Ramos, né, José Lins do Rego, Jorge Amado, bem mais na época próximo da nossa época atual do que foi Franklin Távora, né? E aí, falando do Cabeleira, que é a principal obra dele, né, uma crônica histórica da qual o personagem é o famoso cangaceiro José Gomes, que é o Cabeleira, que junto com dois outros malfeitores, Joaquim Gomes e seu pai, e Teodósio, aterrorizou as populações das cidades pernambucanas do século XVIII. A obra oscila entre a ficção e o relato histórico e a exposição analítico-dissertativa. O fragmento tem um fragmento de Cabeleira, o pai mostra o pai invadindo um povoado e atemorizando a população. E aí ele bota em evidência o cangaço, né, que apareceu na literatura e no cinema anos depois da publicação de O Cabeleira. E aí vamos para o romance urbano, né? Pelo fato de tratar das particularidades da vida cotidiana da burguesia, o romance urbano conquistou enorme prestígio entre o público dessa classe, tanto na Europa quanto no Brasil. Né? Esse êxito não apenas teve como consequência a consolidação e o amadurecimento do romance como gênero, mas também preparou caminhos para voos literários mais altos, né? Representados pelos romances urbanos de Machado de Assis, que surgiram alguns anos depois. Né? Machado tem uma fase romântica, apesar dele criticar, fazer duras críticas ao romantismo, ele teve, quando era mais jovem, a sua fase romântica. O romance romântico, em vez de tratar de temas antigos relacionados aos gregos e aos romanos, retratava o dia a dia do leitor, pondo em discussão certos problemas e valores vividos pelo próprio público das cidades. Para a burguesia de então, ver o seu mundo retratado nos livros era uma novidade excepcional. Né? Até então, a gente só via literatura baseada nos clássicos gregos e romanos. Por essa razão, o romance urbano, entre todos os tipos de romances que se produziram na Europa e no Brasil no século XIX, é o mais lido desde o romantismo até os dias de hoje. No Brasil, a literatura romântica contou com um número considerável de romances urbanos, entre os quais se destacam A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, Lucília e Senhora, de José de Alencar. Aí vamos falar, né, de Joaquim Manuel de Macedo. 1820, né, faleceu em 1882. Ele foi formado em medicina, né, mas dedicou-se ao jornalismo e à política. A obra Moreninha, né, a peripécia sentimental, foi publicada em 1854, né? Foi o primeiro romance brasileiro propriamente dito.
Depois de algumas tentativas mal sucedidas, né, no gênero, foi a Moreninha, publicada em 1844, Joaquim Manuel de Macedo. Embora ele tenha se formado em medicina, né, mas ele não exerceu a profissão. Essa obra, né, a Moreninha, conferiu-lhe ampla popularidade, mantida com a publicação de outros romances. Nessa obra, Macedo utilizou os ingredientes necessários para satisfazer o gosto do leitor da época e repetiu-os à exaustão em seus 17 romances posteriores. De modo geral, esses ingredientes são a comicidade, né, o humor na história, o namoro difícil ou impossível, a dúvida entre o dever e o desejo, a revelação surpreendente de uma identidade, as brincadeiras de estudantes e uma linguagem mais inclinada para o tom coloquial, né? E aí a gente vê que coloca em evidência o herói romântico em relação ao herói moderno, né? O herói romântico geralmente é um ser dotado de idealismo, honra, força e coragem. Às vezes põe a vida em risco para atender os apelos do coração ou da justiça. Né? O índio Peri, o Guarani, é um dos melhores exemplos de herói romântico em nossa literatura. Após o romantismo, entretanto, né, quando passa-se o romantismo, surge o herói problemático, uma pessoa comum, com limites e dificuldades, diferente em tudo do herói romântico, né? Apesar desse perfil de herói moderno que vemos hoje nos quadrinhos, desenhos e em filmes como Indiana Jones, Senhor dos Anéis, Matrix, é que em grande parte ainda se mantém o modelo de herói romântico, né? Então, o enredo do romance A Moreninha, voltando, né, para Moreninha, se inicia com a ida de um grupo de amigos, né, Augusto, o personagem principal, Fabrício, Leopoldo e Felipe, à casa da avó de Felipe, numa ilha próxima ao Rio de Janeiro, onde os rapazes vão passar o dia de Santana. Felipe aposta que os amigos irão interessar-se por suas primas ou por sua irmã, Carolina, que lá estarão. Augusto aceita a aposta. Fica combinado que quem perder escreverá a história de sua derrota. Mais tarde se vem a saber que essa história é a própria obra Moreninha. Né? De fato, Augusto apaixona-se pela Moreninha, Carolina, mas não pode realizar seus sentimentos, porque 7 anos antes, aos 13 anos, ele havia feito um juramento de fidelidade a uma menina que conhecera na praia. Ele e a menina haviam se unido para auxiliar um moribundo, né? Uma pessoa que estava à beira da morte, o qual, num gesto simbólico, casara-os, né? De forma simbólica, e fizera com que trocassem presentes. Ele deu a ela um camafeu, que é uma medalha, né? De colar, né? Pingente. Ele deu a ela um camafeu e ela deu a ele uma esmeralda, além de juros de um casamento verdadeiro no futuro, quando eles estivessem adultos, né? Augusto, agora, né, na obra, com 20 anos, confessa seu amor a Carolina, que considera a atitude do rapaz uma prova de sua infidelidade amorosa e lhe pede que vá embora. Ela fica irritada, porque ela sabia da promessa, né? Ao encalço daquela a quem jurar amor. Ela fala para ele que ele tem que ir lá atrás da moça, da menina que ele jurou amor, né? Ele concorda, né? Só que aí, depois de muita conversa, ele descobre que ela era a menina a qual ele prometeu o amor, né? E a gente tem que perceber, a gente percebe-se nessa obra, né, os modos bem comportados das personagens, né? E dá uma ideia de como era a vida sexual dos jovens no século XIX, né? Para as moças, a virgindade era supervalorizada, deveria ser mantida até o casamento. Para os rapazes, entretanto, havia uma mentalidade diferente. O jovem deveria aproveitar a vida, né? Namorar várias moças, frequentar prostíbulos, né? Divertir-se, porque o casamento poderia tirar-lhe essa liberdade, né? Depois de casado, não ia poder se divertir desse jeito. Entretanto, o grande problema para os rapazes da época era a possibilidade de contrair sífilis, né? Que é uma doença mais antiga, né? Uma DST mais antiga. E era muito comum na época, né? Manuel Antônio de Almeida, né? A malandragem em cena, né? Manuel nasceu em 1831, faleceu em 1861. Ele nasceu no Rio de Janeiro, de uma família simples, com muita dificuldade. Ele cursou medicina no Rio de Janeiro. Contudo, a profissão que exerceu foi o jornalismo, né? Como escritor,
Manuel Antônio de Almeida produziu uma única obra, né, como escritor. O descompromisso com o sucesso e um grande senso de humor lhe permitiram criar uma das obras mais originais do romantismo brasileiro, que se chama Memórias de um Sargento de Milícia, né? Esse romance foi publicado sob a forma de folhetins anônimos, né, assinados com o pseudônimo de Um Brasileiro, se assinava assim, no Correio Mercantil, onde Manuel Antônio de Almeida trabalhou como jornalista de 1852 a 1853. Provavelmente o autor valeu-se da convivência com as camadas mais humildes da população carioca do século XIX para construir o universo social dessa obra, né? Memórias de um Sargento de Milícias difere da maioria dos romances românticos, pois apresenta uma série de procedimentos que fogem ao padrão da prosa romântica. O protagonista não é um herói, nem é um vilão, né? Mas é um malandro simpático que leva a vida de pessoa comum. Não há idealização da mulher, da natureza ou do amor, sendo reais as situações retratadas, né? A linguagem, né, da obra aproxima-se da jornalística, deixando de lado a excessiva metaforização que caracteriza a prosa romântica, né? E aí, qual é o enredo de Memórias do Sargento de Milícia, né? A narrativa é situada na época de Dom João VI, no início do século XIX, quando se muda para o Brasil o meirinho, né, que era oficial de justiça, Leonardo Pataca, pai de Leonardo, o protagonista da história, né, que ele chama de Leonardinho. No navio, Leonardo Pataca conhece Maria das Hortaliças e a engravida. Já no Brasil, após o nascimento e o batizado, né, de Leonardo Filho, Maria é flagrada pelo marido com outro homem e foge para Portugal. Com a separação do casal, Leonardo, né, o Leonardinho, é criado pelo padrinho, que era um barbeiro, né, com a ajuda da madrinha, que era a parteira, né, uma parteira. As travessuras de Leonardo são o centro da narrativa e servem tanto para a concatenação de outras personagens e ações da obra, quanto para a descrição dos tipos de ambiente, costume da sociedade carioca do começo do século XIX. A série de malandragens de Leonardo só tem fim quando, em virtude de sua ampla experiência no mundo da vadiagem, ele é escolhido por Vidigal, chefe de polícia, para ocupar o cargo que vagara na tropa de granadeiros, né? Para ser soldado, quer dizer, ele acaba virando um soldado, né? E aí, o que difere, né, além do humor nessa obra, né? Ao contrário do que aconteceram nos demais romances urbanos, que retratam o cotidiano da aristocracia, né, da elite da sociedade, em Memórias do Sargento de Milícias, ganha espaço as figuras comuns da sociedade. O barbeiro, a comadre, o delegado, o soldado, o vagabundo, né? As pessoas comuns do subúrbio, né? Em nossa literatura predominam romances que retratam as camadas médias e altas da população. Poucos foram os períodos e os autores que tornaram por tema a classe média baixa, quer dizer, o operário, né? Ou o camponês. Alguns merecem ser lembrados, né? No século XIX, além de Memórias do Sargento de Milícias, há também o Cortiço e a Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo, que a gente vai ver lá na frente, né, no naturalismo. No século XX, marcaram época as obras Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, que é do período pré-modernismo, né? Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é modernismo. O 15, de Raquel de Queiroz, também é do modernismo. Os Corumbas, de Armando Fontes. E Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, que é bem contemporâneo, né? A nossa época. E aí vamos falar de José de Alencar de novo, né? Porque ele é o autor mais importante da prosa romântica. A gente falou dele no indianismo, vamos falando dele no regionalismo, e vamos falar dele no romance urbano, né? Porque além de ser dedicado ao romance indianista e ao regional, que foi o caso do Gaúcho, ele também é um dos melhores romancistas urbanos, né? Suas obras, além de conter os ingredientes próprios do romance urbano romântico, né, que são as intrigas amorosas, as chantagens, os amores impossíveis, as peripécias, ele consegue analisar com profundidade certos temas delicados daquele contexto social. Em Senhora, que é a obra, né, do bimestre, para vocês lerem, o livro para ler do bimestre, são abordados os temas do casamento por interesse, da independência feminina, da ascensão social a qualquer preço, né?
Em Lucília é discutida a prostituição nas altas camadas sociais e como em Senhora a oposição entre o amor e o dinheiro, né? O romance, também ele tem um romance chamado Diva, que ao lado de Senhora e Lucília constitui a série dos perfis femininos, né? Nessas 3 obras de José de Alencar, a mulher é a protagonista da história, né? Era também um fato um pouco diferente das outras obras, né? Onde o herói está lá para conquistar a mocinha. Aqui não, os perfis femininos são mais fortes, né? Em Senhora, vamos falar um pouco de Senhora. Foi publicada em 1875, né? É uma das últimas obras escritas por José de Alencar. Ao tematizar o casamento como forma de ascensão social, o autor deu um início à discussão sobre certos valores e comportamentos da sociedade carioca da segunda metade do século XIX. Embora a Senhora ainda esteja presa ao modelo narrativo romântico, né, que considera o amor como o único meio de redimir todos os males, a obra apresenta alguns elementos inovadores que anunciam a grande renovação. A grande renovação é realista, né? Os românticos já estavam começando a caminhar para esse período realista. Entre tais elementos estão a vigorosa crítica à futilidade dos comportamentos e à fragilidade dos valores burgueses resultantes do então emergente capitalismo brasileiro e, em certo grau, a introspecção psicológica, né? E aí, qual é o enredo dessa história? A Aurélia Camargo é uma moça pobre e órfã de pai. Ela é noiva de Fernando Seixas. Seixas é um bom rapaz, porém tem o desejo de ascender rapidamente na escala social, né? Ele quer melhorar de vida, ele quer ter participar mais um pouco das camadas mais elitizadas da sociedade. Por isso ele troca a Aurélia, né, por uma outra moça com um dote maior, com um dote mais valioso. A Aurélia passa a desprezar todos os homens, né? Ela fica amargurada, ela se decepcionou, né, com os homens. E eis que com a morte de um avô, né, que ela não sabia, torna-se milionária. E por isso uma das mulheres mais cortejadas das cortes do Rio de Janeiro. Como vingança, né, ela manda oferecer a Seixas um dote de 100 contos de réis, né? Mas sem que fosse revelado o nome da noiva, não podiam dizer quem era. Só ia ser conhecido, né, no dia ela só ia saber quem era a noiva no dia do casamento. Seixas aceitou e se casam. Porém, na noite de núpcias, né, a Aurélia revela todo o desprezo que ela sente por ele. Seixas cai em si e percebe o quanto fora vil com a sua ganância, né? Quanto mesquinho e egoísta ele foi, esse ganancioso. Então, eles vivem como estranhos na mesma casa durante 11 meses. Mas, socialmente, formam o casal perfeito, né? As aparências. Ao longo desse período, Seixas trabalha arduamente até conseguir obter a quantia que recebera como sinal pelo acordo. Devolve os 100 mil réis à esposa e se despede dela. Nesse momento, porém, Aurélia revela-lhe seu amor. Os dois, então, igualados no amor e na honra, podem desfrutar o casamento que ainda não havia se consumado. Então, ele mostra isso, né, a obra. E aí, a gente, depois dessa coragem de Alencar, né, em criticar esses valores e comportamentos da sociedade, né, os filmes e as outras obras literárias passam a retratar muito isso, né, amor e dinheiro, esse dilema moral vivido por Seixas, né, em Senhora, que ele se divide entre o casamento por amor, o casamento de conveniência, o casamento por interesse, é abordado até hoje nas telenovelas de TV que a gente vê por aí, né, e no cinema da atualidade, né. Vocês já viram falar do filme Proposta Indecente, né? O Amor Custa Caro, Match Point, né? Todos esses filmes retratam isso, falam desse interesse, né? Desse amor por conveniência, né? E aí a gente também, dentro desse modelo, né, de romance, do romantismo, a gente tem a prosa gótica, né, contrapondo seus valores nacionalistas, racionalistas e materialistas da sociedade burguesa. Certos escritores do romantismo criaram uma literatura fantasiosa, identificada com um universo de satanismo, de mistério, de morte, de loucura e degradação.
Trata-se da literatura de tradição gótica, né, conhecida também como maldita, que até hoje encontra adeptos na literatura, na música, no cinema, no estilo de vida. Né? Ao lado da rica produção do romance romântico, que se voltou à descoberta do país, floresceu entre nós um tipo de prosa que, apesar de ter tido pouca repercussão no Brasil na época, estava sintonizada com a obra de importantes escritores estrangeiros, né, como Edgar Allan Poe, né, Lord Byron, Edgar Allan Poe dos Estados Unidos, americano, né, Lord Byron britânico, Charles Baudelaire. Trata-se da prosa gótica, cujos principais representantes no Brasil foram Álvares de Azevedo e Bernardo Guimarães. A pouca repercussão dessa literatura à época do romantismo deve-se à qualificação de marginal ou maldita, né, que lhe foi atribuída. Isso, primeiramente, porque se colocava à margem dos padrões estabelecidos pelo próprio romantismo. E, em segundo lugar, porque o mundo que retratava também se situava à margem do racionalismo e do materialismo da sociedade capitalista. Né? O sonho, a loucura, o vício, o sexo desenfreado, o macabro e formas de transgressão variadas povoam o universo gótico, né? Que valoriza as zonas escuras e antilógicas do subconsciente, onde se fundem instintos de vida e morte, de libido e terror. Mais tarde, outros escritores viriam a se somar a essa tendência, como o dramaturgo Oscar Wilde, né, o poeta francês Mallarmé, e os poetas brasileiros Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães e Augusto dos Anjos, que a gente vai ver mais lá na frente. Liga-se à tradição gótica literária uma longa produção de contos de mistérios ou de terror, e uma vasta produção cinematográfica, constituída principalmente de filmes dedicados ao vampirismo. Na música, várias tendências ou subculturas como heavy metal, punk e o gótico, propriamente dito, né, prestam reverência a essa literatura do século XIX, da qual tomam emprestados temas macabros, satanismo e o mal-estar diante da civilização burguesa. Né? E aí a gente vai falar de Álvares de Azevedo, né? Nasceu em 1831, faleceu em 1852, né? E ele manifestou o gótico, né, que manifestou-se tanto na poesia quanto na prosa de Álvares de Azevedo, mas foi principalmente na prosa que ganhou maior expressão. A tendência aparece na face calibã da poesia do autor, presente na obra de contos Noite na Taverna e na peça teatral Macário. As situações retratadas em Noite na Taverna provavelmente não têm nenhum vínculo direto com as experiências de vida do escritor. Né? Morto precocemente aos 21 anos, ele morreu aos 21 anos. São fruto da imaginação fantasiosa do quase adolescente Álvares de Azevedo e da influência exercida sobre ele por Lord Byron e provavelmente pelo romance gótico, O Castelo de Otranto, de Horácio Walpole, e pelos contos fantásticos de A. Hoffmann e Edgar Allan Poe. Né? E aí vamos falar um pouquinho de Noite da Taverna, né? Publicada em 1855. Ela pode ser considerada uma obra de contos, apesar de haver um fio narrativo que une todas as histórias. No primeiro capítulo da obra, um narrador em terceira pessoa faz a apresentação do ambiente, uma taverna povoada de bêbados e loucos, na qual a uma mesa alguns homens conversam e bebem. Excitados pelo álcool, cada um deles conta um episódio de sua vida. Esses episódios constituem capítulos que levam o nome do narrador personagem. As histórias narradas são todas fantásticas e envolvem acontecimentos trágicos, amor e morte, vícios e crimes, e todos os narradores demonstram um forte pessimismo diante da vida. Os temas mais excêntricos, ao gosto romântico predominantemente, são encontrados nessas narrativas: violência física e sexual, adultérios, assassinatos, incestos, necrofilia, antropofagia e corrupção. Então é uma obra mesmo pesada, né? E aí a gente vê as características do romance romântico, né? Dos vários tipos de romance romântico. Né? E aí a gente se despede por aqui. Beijos.